Oi, pessoal! Hoje eu quero apresentar para vocês uma atriz, diretora que está há 23 anos estudando pelo Brasil, fora do Brasil, tem uma trajetória linda e eu fiz um workshop dela maravilhoso e eu precisava passar isso para vocês. Então hoje vocês vão conhecer a Estrela Strauss e ela vai contar um pouquinho da trajetória dela e do trabalho que ela faz com atores e como atriz também, né? Vamos conhecer a Estrela? Olá, prazer. Muito obrigada. Minha trajetória começou, eu comecei a estudar teatro com 11 anos, numa escola aqui em São Paulo que chama Casa do Teatro, que é dirigida pela Lígia Cortez, que é filha da Célia Helena e do Raul Cortez. Então, a Célia Helena criou a escola Célia Helena, Teatro Escola Célia Helena, que hoje em dia é a Escola Superior de Arte Célia Helena, e a Lígia tinha a Casa do Teatro, que era para crianças e adolescentes, e agora a Lígia cuida de tudo. E eu comecei lá com 11 anos, e eu dizia que eu tinha duas certezas na vida, de que eu sou atriz e de que eu iria morrer. E aos 14 eu entrei no técnico do Célia Helena, no curso profissionalizante, e comecei a trabalhar profissionalmente com 16 anos, com 15 fiz 16 no SET, numa série na TV Cultura que chamava Sãos e Salvos, dirigida pela Renata Neves e pelo Mauro Lima. E depois me formei no Célia Helena aos 20 e já trabalhando bastante com teatro aqui em São Paulo, com diferentes diretores como o Marcelo Lazarato, o Rui Cortez, o Nelson Baskerville, o Francérgio Araújo. E paralelamente também comecei a estudar cinema e fui para Cuba, para a ICTV, a Escola de San Antonio de los Baños, fazer um curso curto de roteiro e direção de atores. E aí resolvi que queria sair para o mundo, queria ir para a América Latina e fui para a Argentina estudar cinema na Fundación Universidad del Cine, a FUC. Nesse momento eu dirigi meu primeiro curta, logo antes de ir para a Argentina, meu primeiro curta, Fim, é o nome dele, com a Maria Laura Nogueira e o Thiago Pettino, elenco. E lá na FUC eu escrevi o meu segundo curta, que eu filmei aqui no Brasil, que é My Favorite Things, ou Liberdade, é o título do filme, com a Leandra Leal como protagonista e a Júlia Meneghini. E aí voltei a atuar, porque eu passei um ano sem atuar, e aí comecei a estudar com um grande mestre da atuação argentina, que é o Augusto Fernandes. Eu sempre digo que ele é o Antunes Filho da Argentina, mas enquanto posição que ocupa no cenário nacional, não enquanto maneira de trabalhar. E na verdade o Augusto, junto com a Agustina Alesso, que depois eu estudei com ele também, são uns dos fundadores do teatro independente argentino e, portanto, da maneira de atuar contemporânea argentina. E eles eram muito conectados com a tradição stanislavskiana, com a tradição que vinha do Actor Studio. E nisso eu já tinha decidido que eu ia para Nova York fazer um curso de 3 meses no Strasberg, no Lee Strasberg Film and Theatre Institute. E aí, quando eu comecei a estudar com o Augusto, eu descobri que ele também tinha tido um contato com o Strasberg, porque ele dirigiu uma companhia de teatro na Alemanha. E por que é isso? Porque esse teatro independente argentino era super inspirado pelo que eles faziam no Actor Studio. E aí eu fui para Nova York, fiz esses 3 meses e me apaixonei pelo método, que é method acting, né? Que em português você fala método pode ser qualquer coisa. Mas quando a gente fala método em inglês, em relação à atuação, se você fala method acting é a esse tipo de atuação que se refere. E aí eu encontrei a técnica que eu sempre quis ter, que eu ainda não tinha aprendido. Então eu resolvi fazer o curso completo no Strasberg, que são 2 anos, que é o diploma de conservatório lá. E aí lá me formei, lá eu dirigi uma peça, Vanities, lá em Nova York, do Jack Heifner. Estreamos no Marilyn Monroe Theatre, que é o teatro do Strasberg. Fizemos uma temporada num teatrinho no Bronx e depois trouxemos a peça para o Brasil. No elenco tinha
uma atriz brasileira, que é a Isadora Studart, uma atriz costarricense, a Soledad del Rio, e uma atriz alemã, a Juliana Klein. E a gente apresentou no Festival de Curitiba, apresentou no Rio, apresentou em São Paulo. Depois eu fui para Berlim, porque com essa peça, com o Vanities, eu fundei com um colega argentino, o Patrício Vitis, a gente fundou o Pravda, que é um coletivo internacional de teatro. Fomos para Berlim e lá eu dirigi uma peça, Fracture, que eram 3 peças curtas do Tennessee Williams. A gente fez na Alemanha, com o elenco inteiro alemão, mas em inglês. E aí eu voltei para o Brasil, isso já é 2012, aí eu entrei no CPT do Antunes, e aí fiz uma peça no Núcleo Experimental, dirigida pelo Zé Henrique de Paula, nossa classe, que a gente fez uma temporada em 2013, depois em 2016. Mas em 2014 eu voltei a morar na Argentina, voltei a estudar com Augusto Fernandes e também com Agustina Alesso. Mas desde 2014 eu tenho ido e vindo da Argentina para cá, porque em 2016 a gente voltou em cartaz com nossa classe, e em 2017 eu comecei a trabalhar muito como preparadora de atores. Eu preparei a 2ª temporada da série Me Chama de Bruna, que é exibida na Fox Premium, no Brasil e toda a América Latina. Preparei um ator e o elenco infantil do filme Carlinhos e Carlão, dirigido pelo Pedro Amorim, e depois preparei o elenco e também atuei no longa De Novo Não, também dirigido pelo Pedro Amorim. E desde que eu voltei a morar no Brasil, desde 2012, eu venho dando aulas, ensinando o método do Strasberg Actor Studio, que o Strasberg foi o diretor do Actor Studio, então o método dele é o método que todos os atores do Actor Studio usam. É isso, minha trajetória, basicamente. O que é o método do Strasberg? O que é o método do Fernandes? É isso, né? O título do meu curso é o método Lee Strasberg Actor Studio. Mas no meu curso eu dou 2 exercícios do Augusto Fernandes, que é o Jô afectado, Jô de eu em espanhol, com sotaque portenho, e o bloco de texto. E eu dou esses 2 exercícios, mesmo sendo dentro do curso sobre Strasberg, porque para mim eles essencialmente tratam da mesma coisa e os 2 são filhos do Stanislavski. E de forma resumida, o método, essa compreensão do trabalho do ator, que o Augusto Fernandes compartilha e o Agustina Alesso também, é se emprestar para o personagem, usar as próprias experiências pessoais como recheio dos personagens. Eu sempre digo que de forma resumida, o método é colocar gatilhos conscientes para que o inconsciente se apresente em cena. E que os personagens sejam ricos de vida, porque eles não são um desenho intelectual, e sim estão preenchidos do ser humano que está dando vida a eles, que é o ator. Não sei se ficou abstrato. Só explica mais o que é o eu afetado, para quem não conhece. Uau! Olha, é um exercício que é a raiz de grande parte da interpretação argentina. Eu falo, para quem viu Relatos Selvagens, a cena da noiva é praticamente um show afetado, um eu afetado. É um exercício de expansão da gama expressiva do ator. Toda vez que eu vou explicar para os meus alunos para que serve fazer o Jô afetado, eu uso 2 metáforas. Uma, que é como se a gente tivesse uma caixinha com 120 lápis de cor e que na vida cotidiana a gente está acostumado a pintar com 6. Tá bom que na vida você pinte com 6, mas para você poder dar vida a diferentes personagens em diferentes circunstâncias, você precisa conhecer
os outros lápis que você tem na sua caixinha. E o Jogo Afetado é um exercício para isso, para você ganhar uma expressividade que vai além do teu personagem social cotidiano. A outra metáfora que eu uso é do piano. É como se na vida cotidiana você tocasse só a oitava do meio, e com o Jogo Afetado você vai ganhando os seus agudos e vai ganhando os seus graves. É conhecer outros lados de si mesmo, para que na hora que você vai fazer um personagem, você não está imitando a sua ideia de raiva, você não está imitando a crueldade, você não está imitando o egoísmo, você está usando o seu egoísmo, você está usando a sua crueldade, a sua raiva, porque para mim é isso que é a essência do método, que é encarnar os personagens em primeira pessoa e não em terceira. O personagem existe a partir do momento que um ator dá vida a ele. E cada ator vai dar uma vida com o seu corpo, com as suas memórias, com a sua gama emocional. Isso. Estrela, e o que é qual a diferença entre memória sensorial e memória emotiva? Uau! Esse tema é enorme. Tem muito preconceito com essa expressão memória emotiva. Um monte de gente fala da memória emotiva de forma muito preconceituosa, mesmo sem saber exatamente o que é. Comecemos do ponto que todo ser humano tem memória sensorial, memória afetiva, memória emotiva. Mas dentro do treinamento do ator, a gente treina a capacidade de usar isso em cena. Sempre dou o mesmo exemplo que está no livro Um Sonho de Paixão, do Lee Strasberg, que é, você tá na rua, aí você vê tua ex, né? Você vê teu ex-namorado. E aí dá um ataque cardíaco, a mão sua, o estômago revira, você acha que vai desmaiar. Não era. Mas por um momento seu corpo acreditou que teu ex-namorado estava ali. E nesse momento que teu corpo acreditou, teu corpo reagiu. Teu corpo não imitou o que ele acha que faria diante do ex-namorado. Teu corpo reagiu à imaginação do namorado estar ali. Então a memória sensorial, os exercícios de memória sensorial são para treinar essa capacidade de enganar o corpo, para que o corpo reaja e você empreste essa reação para os personagens, empreste essa reação para a cena. Porque o Stanislavski dizia isso, que o talento do ator é a capacidade de reagir de maneira verdadeira a estímulos imaginários. Então a memória sensorial é para treinar essa capacidade. E a memória sensorial, basicamente, é toda a memória dos teus sentidos. E por isso que ela não é exclusiva do ator. Todo mundo sabe que sentir o cheiro, né? Por exemplo, sente cheiro de jasmim, lembra da casa da avó. Sente um perfume X, lembra do ex-namorado. Sente cheiro de lasanha, lembra do almoço de domingo. E assim vai. O ator simplesmente treina esse recriar os estímulos. E tudo é carregado de emoção, né? As pessoas também acham que a memória emotiva vai ser só uma coisa, né? Pensar na morte do cachorro enquanto eu tô fazendo a cena. Não, não é isso, né? Mas na sequência toda de memória sensorial, lá pra frente tem o exercício de memória emotiva, que você recria sensorialmente algo que você sabe que vai te emocionar em muito pouco tempo. Mas que você usa em muito poucas cenas. Você usa nas cenas que você tem que subir de 0 a 100, que são poucas as cenas. E eu bato muito nessa tecla nas minhas aulas. Tudo que a gente viveu tem um lugar emocional dentro da gente, né? Então, não precisa ter medo e saber que toda a tua vida tá a serviço da verdade da cena e que a emoção, na verdade, é uma consequência da verdade da cena. E muito do preconceito que as pessoas têm com memória emotiva é achar que a memória emotiva vai te tirar da cena, que você vai para algo pessoal e que isso leva você em outra direção.
quando na verdade não é assim, as coisas vão juntas, né? O ator não tá louco, não fica louco, o ator não acha que é o personagem, o ator tá em cena com o parceiro de cena dele, o ator tá em cena com todas as circunstâncias imaginárias do personagem e o ator tá em cena com toda a vida dele, dentro dele. E essas três coisas vão caminhando juntas. Então, a memória emotiva, a memória sensorial, todo o material pessoal do ator, ele não tira o ator em outra direção. Na verdade, ele interage com as circunstâncias imaginárias do roteiro da peça e com o colega de cena, trazendo também essa camada de memória. Eu sei que essas coisas parecem muito abstratas, mas fazendo elas são muito concretas. Tem algum papel assim que foi muito difícil para te fazer como atriz? Eu acho que até hoje o personagem que mais exigiu tecnicamente e humanamente de mim foi a personagem que eu fazia nessa peça que eu falei, dirigida pelo Zé Henrique de Paulo, o Nossa Classe, do Tadeusz Slobodianik, a Dora. É uma peça polonesa, baseada numa história infelizmente real, de uma cidade na Polônia, uma pequena cidade na Polônia chamada Jedwabne, e que metade da população era judia, metade da população era cristã. E no começo da Segunda Guerra teve um pogrom, né, que os pogroms eram essas... como... rebelião não é a melhor palavra, mas quando a própria sociedade civil mata parte da sociedade civil. E teve um pogrom em que a metade cristã da cidade matou todos ou quase todos os judeus da cidade. E a nossa peça, a Nossa Classe, é isso, é um retrato dessa cidadezinha da Polônia, a partir de 1925 até 1940, 5 cristãos, 5 judeus e o que vai acontecendo com eles. Eu fazia uma das judias. Então, quando chegava o começo da Segunda Guerra, os cristãos começaram a se vingar dos judeus e a minha personagem, eu era a Dora. A Dora era estuprada por 3 colegas de infância dela e depois humilhada em praça pública e depois morria queimada com um bebê no colo. Porque é isso, eles mataram, isso aconteceu de fato. Eles mataram os judeus colocando todos os judeus dentro de um galpão. Galpão não é a melhor palavra, mas eu esqueci a melhor palavra. De um celeiro. E botaram fogo no celeiro. Então fazer esse personagem era assim, e foi riquíssimo, eu amei, é uma das minhas personagens preferidas até hoje. Eu não sou judia, mas eu sou de família judia, né? Strauss é judeu-alemão, então parte da minha família morreu em campos de concentração. Meu avô veio fugido da Segunda Guerra, então para mim já tinha toda essa camada. E realmente a cena do estupro e a cena da morte eram cenas de alta demanda emocional. E foi a primeira peça que eu fiz como atriz depois do Strasberg. Então, foi a primeira peça que eu pude testar o poder de fogo do método. Porque eu tinha feito 2 anos na escola, então 2 anos de treinamento, mas não tinha entrado em cartaz. Tinha entrado em cartaz com as peças que eu tinha dirigido, né? E isso é uma coisa que eu amo do método, essa coisa de que a cena está viva sempre. Então, quando eu entrei em cartaz com Nossa Classe, foram 3 meses, de sexta a domingo. Então, de sexta a domingo, às 9 da noite, eu tinha que ser estuprada e morrer queimada. E fazer isso todos os dias com verdade, e verdade dolorosa e verdade emocional. E eu vi que realmente o método funciona. Ele te dá uma base para que a magia aconteça todas as noites. E a magia dessa peça era bem difícil. Estrela, as pessoas falam que tu tem uma gentileza em comum, né? Tratar os atores, assim, que
As pessoas se emocionam, né? Eu vi isso no curso, enfim. Eu queria saber da onde surgiu. Como surgiu? Se é uma coisa que tu aprendeu, é uma coisa natural tu? Como é que surgiu essa... Porque para quem não conhece a Estrela ainda, ela costuma abraçar as pessoas nos cursos dela, as pessoas se emocionam. Enfim, tem uma relação afetiva muito bonita nas aulas dela. Eu queria que tu explicasse um pouco isso. Que pergunta gostosa! Olha, eu acho que é uma soma de fatores. Inevitavelmente faz parte da minha personalidade. Eu sou canceriana, com Vênus em Câncer e Mercúrio em Câncer. No zodíaco, né, Câncer é a grande mãe, então eu sei que eu tenho uma personalidade maternal. Mas também aprendi que a emoção é um bichinho caprichoso dentro da gente. E eu acho que muita gente tem a ideia errônea que o ator é inimigo. Que o ator é inimigo do diretor, que se você colocar o ator em situações estressantes, ele vai dar mais, ele vai ser mais potente. Eu discordo profundamente disso. E acho que quanto mais confiança se estabelece num trabalho, numa sala de aula, numa sala de ensaio, num set, quanto mais sustentação você dá para o seu ator, mais ele se dispõe a se entregar. Porque o trabalho do ator é um trabalho emocional, né? O Meyerhold falava isso, que o ator é um atleta emocional. Eu já discuti se foi o Meyerhold ou o Artaud quem falou isso, mas até onde eu sei foi o Meyerhold, mas talvez o Artaud também tenha dito, mas é fato. Nosso trabalho é emocional. Então, por isso eu sinto que um ambiente acolhedor faz com que os atores se disponham a se expressar e a se... Perdi a palavra porque não é exibir, a se expor, isso. Os atores precisam se expor. Stanislavski falava isso, que o trabalho do ator é ser privado em público. Então, para que esse lugar íntimo, esse lugar privado, esse lugar sagrado, esse lugar frágil se apresente, e esse lugar íntimo e frágil é o que faz a atuação de um ator, perdão a redundância, mas que faz o trabalho do ator ser potente e conectar com a plateia e causar catarse, essa fragilidade só vai se apresentar num ambiente amigável. Então eu trato de estabelecer esse ambiente amigável. Quem quiser entrar no meu YouTube, tem pequenos depoimentos de atores e alunos que estudaram ou trabalharam comigo, e de alguns diretores também. E tem uma coisa que um ator disse, o Ariclemes Barroso, que eu fiquei muito feliz, que ele disse que o meu trabalho como preparadora, eu peço licença para entrar com cada ator no universo emocional dele. Eu peço licença para que ele empreste esse universo para a cena. Porque eu sinto que o meu trabalho como preparadora, como professora, é convidar o ator a se colocar inteiro, e ao se colocar inteiro, colocar luz, sombra, carne viva e alegria a serviço do personagem. E eu não vou fazer isso à força, porque mesmo que eu quisesse fazer à força, tem certas coisas que é isso, tem barreiras que por mais que o ator decida mentalmente se entregar, esse lugar caprichoso da emoção não vai. Então, eu sim tenho consciência da importância do bom trato com o ator. E aí eu sinto amor pelas pessoas mesmo. A fragilidade, né? A fragilidade conecta. E inevitavelmente fragilidade é uma das matérias-primas do ator. Então, nas minhas aulas, as fragilidades são todas ali colocadas em sala.
e a fragilidade de um convida a fragilidade do outro. Então eu sinto também que eu tenho que parabenizar as pessoas por essa coragem emocional. Eu acho que é isso. E a estrela diretora, vamos falar um pouquinho. Da onde, o que te motiva a dirigir? Como é que é? Uma hora tá como atriz, outra hora como está dirigindo. Eu, muito tempo atrás, entendi algo a meu respeito, que eu, como atriz, sou operária. Então, e ser professora e ser preparadora são vetores que nascem da minha atriz. Então, como atriz, preparadora e professora, eu sou operária. Eu posso trabalhar no projeto dos outros, que eu amo, e eu gosto tanto do trabalho do ator, que eu vou sempre ter prazer fazendo qualquer uma dessas funções, atuando, preparando ou ensinando a atuação. Agora, como diretora, não. Diretora eu não sou. Meu tesão tá como atriz, e como diretora eu tenho tesão de contar histórias que eu preciso contar. Então é mais bissexta a minha atividade como diretora. Principalmente de cinema, que eu dirigi 2 curtas, os 2 escritos por mim. Eu tenho uma ideia de longa, que ainda não é um argumento, porque eu ainda não consegui sentar para escrever, então eu ainda não posso chamar de argumento, mas eu tenho um princípio de longa que eu quero escrever, mas que é isso, são histórias que eu quero contar, não é... Eu sou atriz por ofício, eu sou preparadora, professora por ofício, eu não consigo escrever e dirigir tecnicamente, eu não consigo fazer isso para os outros, eu consigo fazer isso quando eu preciso contar uma história. E pra mim, porque eu já acho que como atriz é isso também, mas como diretora, pra mim é dar depoimento sobre o mundo, assim, dar depoimento sobre a vida. Então, às vezes eu entendo algo, tanto que os meus 2 curtas e essa ideia de longa são super autobiográficos. Então passa por aí. No teatro, o teatro, as 2 peças que eu dirigi, não fui eu que escrevi, né? Uma era do Jack Heifner, outra era do Tennessee Williams, e tem um projeto de um texto argentino que chama Trem, que foi escrito em conjunto por 4 atrizes de uma companhia argentina que chama Pier de Lava. Estamos aí, já tem as minhas atrizes, estamos com um projeto, vamos ver quando vai rolar. Porque é isso, eu acho que quando eu vou pra direção, não que eu já não faça isso como atriz, mas como atriz eu acoplo a minha visão de mundo a um todo que já existe. Quando eu dirijo, eu coordeno isso, né? Então é mais autoral. E é isso, é uma coisa que acontece. Eu não acho que a gente tem coisas que a gente precisa dizer todos os dias, são algumas coisas que a gente precisa dizer. Então, por isso também que os projetos são mais espaçados, para além da dificuldade, né, inerente ao nosso fazer, que as coisas levam tempo. E é louco, porque para mim, essa ideia de longa que eu tenho, eu ainda não sei se eu vou dirigir, eu sei que eu quero atuar. Eu sei que eu quero ser a protagonista, eu sei que eu quero escrever e que eu quero protagonizar. Não sei se eu vou bancar, escrever, dirigir, atuar o mesmo projeto ou se eu vou entregar para alguém dirigir. Tá bom. E para quem tá iniciando uma carreira como ator, que conselho que tu dá? Olha, tem uma tatuagem que foi a primeira das 13 que eu tenho, que é essa daqui. Tá escrito em inglês. Em inglês, né? When I think about my calling, I'm not afraid of life. Que, traduzindo para o português, é quando eu penso na minha vocação, chamado, eu não tenho medo da vida. Isso aqui é um fragmento de um texto de uma peça russa, A Gaivota, que a Nina, a personagem Nina, fala pro Kostya em uma das últimas cenas da peça, no 4º ato.
E nesse fragmento completo ela fala pro Coste assim: agora eu sei, porque é isso eles já estão, ela já tá trabalhando como atriz, ele já é escritor. No primeiro ato ela é a jovem atriz e ele é o jovem escritor, né? Então no quarto ato ela fala para ele: agora eu sei, Costia, sejamos escritores ou atores, não é a glória nem a honra com as quais eu sempre sonhei que importam. O que importa é a força de seguir adiante e ter fé. Cada um tem que saber carregar a própria cruz e ter fé. Eu tenho fé e já não é tão doloroso. E quando eu penso na minha vocação, eu não tenho medo da vida. Então, meu conselho é fazer isso por amor, não pela glória ou a honra. Porque, obviamente, a gente quer reconhecimento, faz parte do trabalho do ator a necessidade de ser visto, mas isso não pode ser protagonista da tua relação com o ofício. Eu gosto muito dessa palavra, ofício. Então se dedique por amor ao ofício e deixe que as coisas aconteçam em consequência disso. É uma frase clássica do Stanislavski, que é não amar você na arte, e sim amar a arte em você. Eu demorei muito para entender o que isso significa. E hoje eu entendo essa frase e vejo isso por mim, pela minha própria trajetória e pelos meus alunos, que se dedicar à arte faz um bem à alma incrível. E deixar que esse bem seja o fogo que faz a gente continuar. Porque é uma carreira muito difícil. É uma carreira que depende de muita coisa, depende de opiniões são sempre subjetivas, depende de estruturas maiores do que o nosso talento. Isso é outro conselho importante, não condicionar o teu talento e o teu amor ao ofício pelas oportunidades que aparecem ou deixam de aparecer. Faz o teu por amor, que a vida vai se abrir e saiba que cada um tem o próprio caminho, não existe um tipo de carreira só e faça como um depoimento sobre o mundo. Que se você falar as coisas que você precisa falar, quem precisa escutar vai encontrar as coisas que você precisa falar. Tá bom. Muito obrigada. Tenho certeza que vocês gostaram, que eu amei. E até a próxima entrevista. Assim que eu tiver outros encontros maravilhosos, com certeza.